E aí pessoal, professor Gessé falando aqui. Hoje vamos estudar as condições para a ocorrência de uma reação química, tá bom? Continuando nossos estudos de cinética, capítulo 6, caderno 6, tá bom? Capítulo 3 aí você pode acompanhar a partir da página 47 do livro de vocês, certo? A gente já estudou no início do capítulo algumas reações, a gente conseguiu visualizar aqui um fogo de artifício, por exemplo, fogos de artifício, que são reações muito rápidas. Você aciona um fogo de artifício e já está havendo a luminosidade no céu. São reações explosivas. Já reações aqui de formação desses sedimentos, as estalagmites, estalactites, formadas em cavernas, demoram anos e anos e anos e anos, assim como a formação do petróleo, por exemplo, que demora milhões e milhões de anos para acontecer. E assim nós temos as reações lentas e as reações rápidas, tá certo? Então, mas o que faz uma reação química acontecer mais rapidamente do que a outra, tá bom? São fatores determinantes, tá bom? Existem fatores determinantes que fazem com que a reação seja rápida ou lenta. Basta você lembrar que para que uma reação aconteça é necessário você quebrar a ligação, tá bom? Para formar novas ligações. Ligações necessitam ser rompidas para que outras sejam formadas. Então existe uma energia para tu quebrar as ligações químicas e formar outras, tá certo? Então a partir daí, se forma um novo arranjo com um novo posicionamento de átomos, tá certo? De modo a produzir novas substâncias. Então, mas o que é necessário para romper uma ligação? O que é necessário para tu quebrar a ligação de um átomo, de uma molécula para formar outras, tá? O modelo que explica satisfatoriamente o porquê dessa reação ocorrer é a teoria das colisões. Então existe a teoria das colisões aí, que ela vai supor como é que ocorre o choque entre as moléculas, tá bom? Isso é bem legal. Mas antes disso, vamos ver aí, atenção. Para que aconteça, tá? Qualquer reação química tem que existir duas condições fundamentais. Contato entre as partículas reagentes, elas têm que entrar em contato, elas têm que se chocar uma superfície com a outra, uma nuvem eletrônica com a outra. E a segunda é a afinidade química entre as partículas reagentes. Elas têm que ter aquela diferença de eletronegatividade, de densidade eletrônica ali, para que elas possam estar se unindo, tá? E as outras moléculas estarem se rompendo. Outra coisa, existe uma energia de ativação, tá? Guarda esse conceitozinho aqui que a gente vai já entender ele nos gráficos. Energia mínima que os reagentes precisam para se converter no complexo ativado. Vamos entender já já o que é complexo ativado, não se espante com isso. E consequentemente se transformar em produtos. Então, guarda no teu coração esses conceitos, tá? São bem fundamentais, ok? Para que tu possa entender. Mas agora de forma gráfica a gente vai entender bem bonitinho, tá bom? Então vamos avaliar a rapidez de uma reação química. Na teoria das colisões, para que a gente não veja ela apenas como forma de texto, eu trouxe essa animação aqui para vocês. Ela diz o seguinte: numa reação química pode acontecer choques efetivos que levam à formação de produtos e os choques não efetivos, que são aqueles que não levam à formação de produtos, tá bom? Então a gente vai visualizar aqui, por meio dessa reação entre o oxigênio e o NO2, tá bom? Entre o oxigênio e o NO2. Para a formação do ozônio e do monóxido de nitrogênio. Então, deixa eu dar uma voltada aqui. Deixa eu voltar aqui. Exatamente isso. A gente vai ter aqui uma reação do ozônio, O3, com o monóxido de nitrogênio para a formação do oxigênio molecular, que é o oxigênio 2, tá bom? O oxigênio gasoso, e do óxido de nitrogênio, tá certo? Do dióxido de nitrogênio. Então a teoria das colisões ela fala que existe os choques efetivos e os não efetivos. E é o que a gente vai ver aqui agora. Então, preste atenção, tu tem aqui o arranjo molecular do oxigênio 3, tá? 3 oxigênios aqui. Olha só a legenda. O oxigênio é representado em azul e o nitrogênio em vermelho, tá? Tu tem aqui o NO, lógico que eu vou ter uma bolinha vermelha e uma bolinha azul, que um é do nitrogênio e outro é do oxigênio. E aqui eu tenho o O3, são 3 bolinhas azuis que representam o oxigênio. Eu vou avançar aqui e vamos ver como é que essas reações vão acontecer. Primeira coisa, elas se aproximaram, tá? Essas duas moléculas têm que se aproximar. Foi aquele caso lá, elas têm que ter um contato, tá bom? Elas têm que ter uma superfície de contato para poder ocorrer um choque efetivo. E elas têm que ter afinidade. As moléculas têm que ter afinidade
Os átomos têm que ter afinidade para poder se combinarem. Dessa forma aqui, o oxigênio e o nitrogênio estão se chocando. E isso vai me gerar um choque efetivo, porque o oxigênio e o nitrogênio possuem eletronegatividades diferentes e aí vão ter uma afinidade eletrônica. O choque não efetivo mostra que essa molécula aqui ela virou ao contrário. Quem se chocou agora foi o oxigênio com oxigênio. O oxigênio do O3 com o oxigênio do óxido de nitrogênio. Tá bom? Então esses dois átomos se chocaram. E isso vai causar um choque não efetivo, porque essas duas moléculas são iguais, esses dois átomos são iguais, essas partes das moléculas são parecidas, e não vai gerar um choque efetivo. Tá bom? O que isso vai resultar? Durante esse choque vai ter um momento que ela vai se tornar uma molécula só. A molécula de O3 e do NO vão formar uma única substância. E essa única substância são chamadas de complexo ativado. Tá bom? Ela é representada por uma fórmula só. Tu junta a fórmula das duas moléculas e junta isso daí. Já nesse outro caso aqui, não vai formar complexo ativado. Vai ser um choque não efetivo, a reação não vai nem acontecer. Pessoal, voltando aqui, preste atenção, essas moléculas elas se movimentam, tá? Elas se movimentam para poder se chocar. Isso quer dizer, elas têm energia cinética, energia do movimento. Quando elas se juntam aqui no complexo ativado, elas geram energia potencial, tá? Transformação da energia. Então elas geram energia potencial. E isso faz com que o complexo ativado seja muito instável, ele tem muita energia e na natureza não é interessante. Então, logo após a formação do complexo ativado, eu vou ter aí a separação e a formação dos produtos. Tu vê que aqui no choque não efetivo eu volto a ter O3 e NO de novo. Aqui no choque efetivo eu vou ter o oxigênio gasoso, o O2, e o NO2, tá bom? Então, são reações que acontecem na atmosfera, principalmente próximo ao Sol, tá? Ocorre uma série de reações entre as substâncias, provenientes principalmente de liberação de automóveis, gases de liberação de automóveis, tá bom? Que acabam destruindo aí o ozônio da nossa atmosfera, tá? Formando esses óxidos e o oxigênio gasoso. Ah, professor, mas é o oxigênio que a gente respira. Mas esse gás, essa forma alotrópica aqui do oxigênio é o que filtra os raios ultravioletas do Sol, boa parte deles, né? Então, se não tiver uma quantidade muito boa de ozônio, a gente vai se prejudicar, né? Provocando aí até câncer de pele e outros tipos de enfermidades. Então, não é só analisar a reação química, né, gente? A gente tem que ver também como é que se processa isso daí, tá bom? Na natureza. Sendo a orientação favorável, a gente teve com a orientação favorável e formou os produtos, tá? A orientação não favorável, ela não vai formar e ela não vai garantir a formação dos produtos, tá bom? Então é isso que é a teoria das colisões. Ela vai supor um choque efetivo e um choque não efetivo. O choque efetivo vai gerar os produtos sim, tá? O choque não efetivo, tu não vai ter reação química, tá bom? Então, na colisão efetiva, no instante do choque entre as partículas, alguns átomos, né, eles vão se separar e outros vão se juntar simultaneamente, tá bom? Produzindo um composto intermediário, que no caso era o complexo ativado, e aí o que caracteriza um estado de transição, tá bom? Aqui eu tenho antes, o durante, o choque, eu tenho um complexo ativado, o estado de transição para me formar os produtos, tá certo? Então, vamos analisar isso agora de forma gráfica, tá bom? Eu tenho aqui, onde foi que eu botei? Aqui, tá bom? Eu tenho aqui, energia do complexo ativado, aqui é a energia da reação, eu tenho inicialmente aqui os meus reagentes, o O3 e o NO, tá bom? E aqui eu tenho a energia, eles necessitam a energia, eles vão ganhar energia potencial, esse gráfico vai subir aqui de forma crescente, porque quando elas se juntam, elas formam aqui em cima o complexo ativado, tá bom? Que vai ter uma energia muito alta e ele se torna muito instável, tá certo? E aí eu tenho esse patamar, muita atenção, ó. Numa reação como essa eu tenho esse patamar aqui, da linha dos reagentes, da energia dos reagentes, até a energia aqui do complexo ativado. Essa barreira que está indicada aqui por essa linha roxa é chamada de energia de ativação, que é a energia mínima para que os reagentes se transformem em produtos. Está vendo que é como se fosse uma subida. Ela necessita chegar aqui em cima no complexo ativado para que depois eles se separem e a energia diminui, formando os produtos. Tá? Lembrando aqui, ele colocou o ΔH. Ó. Desculpa, peraí.
ele colocou aqui o ΔH. O ΔH é a entalpia inicial, aqui, ó, e a entalpia final. Já a energia de ativação, não. A energia de ativação não depende aí do início e do fim da reação, pessoal. O valor da energia de ativação é sempre a diferença entre a energia do reagente, tá bom? E a do complexo ativado. Vai ser essa barreira aqui, ó. Então, se tu tiver o valor de energia aqui e aqui, tu vai ter o valor da energia de ativação, tá bom? Isso é muito importante que tu analise dentro do gráfico, certo? É sempre a diferença entre eles. Independe da entalpia, independe do ΔH, não depende do ΔH, tá bom? O ΔH vai depender do meu estado inicial e do meu estado final. Então, muita atenção na energia de ativação. Vamos analisar essa energia de ativação agora para outras reações, para a gente diferenciar as reações exotérmicas e endotérmicas. Olha só, reação exotérmica. Tu tem os reagentes. A reação exotérmica, lembrando que é aquela que libera energia. Então, os meus produtos vão estar aqui, ó, embaixo com menos energia do que no início. E aí eu tenho a formação do complexo ativado. Logo, a energia dele, o complexo ativado vai estar aqui em cima. E eu vou ter o AEA, que é a energia de ativação. Tá bom? Então, essa energia de ativação vai ser toda essa barreira aqui, ó. Tá? Que eu vou destacar aqui em vermelho para vocês, ó. Vai ser toda essa barreirazinha aqui. Então, a energia de ativação fica entre esses dois pedaçozinhos aqui, ó, entre o reagente e o complexo ativado. Não depende aqui do ΔH. Não é daqui de baixo até aqui em cima, tá bom? Não, ela é só essa parte aí que eu representei para vocês aqui, ó. E aí eu tenho a formação dos produtos. E isso é a reação exotérmica. Eu tenho a reação endotérmica, tá bom? Que eu tenho os reagentes, eles vão absorver energia e os meus produtos vão ter mais energia aqui no final. E aí eu vou ter também uma barreira a ser vencida, que no caso é a energia de ativação, que é a energia mínima para que eu possa formar meus produtos. Então, os meus reagentes vão ter que absorver energia, eles vão ter o choque efetivo, e aí eles vão chegar até aqui em cima, quando eles formarem um complexo ativado, e aí eu vou ter a formação dos meus produtos. Tá bom? Perceba que a energia de ativação aqui na reação endotérmica é uma barreira muito maior do que a exotérmica, tá bom? Então, quanto maior a energia de ativação, maior será a dificuldade para atingir o complexo ativado. Você está vendo que essa subida aqui é maior do que essa daqui, tá bom? Então, vai ser mais difícil de eu chegar até o meu complexo ativado aqui em cima. Então, quando a energia de ativação é baixa, fica mais fácil tornar meus produtos. Então a reação se torna mais rápida. Então a reação exotérmica ela é mais rápida do que a reação endotérmica, porque a energia de ativação é menor. E isso é um dos termos que tu pode discutir aí nas questões. As questões vão te cobrar isso. Não é tu calcular a energia de ativação aqui no ensino médio, não é tu saber o valor numérico dela, mas sim como ela o que ela quer te dizer dentro de um gráfico como esse, tá bom? Uma reação exotérmica ou endotérmica. A endotérmica ela é mais lenta, porque a barreira aqui, ó, é maior, tá bom? Então, pessoal, a gente fica por aqui, já tem um tempinho de aula, a gente já viu muita informação. Anotem, escrevam essas informações sobre teoria das colisões, façam isso de forma extensa também. Vai anotando os gráficos, desenhe esses gráficos, coloca aí os componentes, tá bom? Vocês vão ver que nas questões ele cobra apenas isso, certo? Algumas coisinhas a mais, mas 90% da questão é isso aqui, ó, tá? Os vestibulares principalmente. Então, a gente fica por aqui. Próxima aula a gente vai falar de catalisadores, tá certo? E forte abraço para vocês e até a próxima aula.